Diamantino, uma situação que preocupa também, porque Bebedouro teve um caso confirmado, Barretos também uma criança, agora Guaíra, que aguarda a confirmação, que ainda não foi confirmado sobre o vírus H1N1 na morte desse rapaz. Como a vigilância epidemiológica no estado acompanha estes casos? Você que está com o Dr. Guilherme Freire aí ao seu lado. Boa tarde, Diamantino. Boa tarde, Walter Rabelo. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio-Dia. Olha, Walter, com relação a Barretos, foram confirmados hoje mais 2 casos de gripe H1N1, somando aí, chegando a 3 casos positivos de gripe H1N1 na cidade de Barretos nesse ano. Olha, com relação à região, como você mesmo disse, nós vamos conversar aqui com o médico infectologista da Vigilância Epidemiológica da DRS5, que é a Regional de Saúde, o doutor Guilherme Freire. Doutor, como é que está a incidência, né, da gripe H1N1, influenza, na região de Barretos? Nós tivemos alguns casos suspeitos, né, na região, em torno de 70 casos até o momento, né, a maioria em municípios fora de Barretos. E desses 24 casos confirmados, né, aqueles que vieram confirmados, existem ainda alguns exames que não chegaram, a maioria foi descartada, né, a gente sempre pensa nos casos suspeitos e a partir desses casos suspeitos é coletado o material, né, então em torno desses 70 casos, 24 foram confirmados. Na região, a último boletim dava conta de que 2 pessoas haviam morrido na região de gripe H1N1. Ainda está nesse patamar? Na verdade, nós tivemos 3 casos de óbito, né, no início da epidemia, mas já há algum tempo não tivemos casos graves. Lembrar que esses casos que são coletados materiais, que são investigados, geralmente são aqueles casos graves, né? Aqueles que vão para o hospital, que precisam de cuidados mais criteriosos, né? Então, esses pacientes são aqueles que a gente investiga. Existe uma série de pessoas que têm quadros gripais, mas mais leves, como é o esperado, né? Mesmo a gente pensando no H1N1, o que se espera são quadros mais leves. Então, desses casos mais complexos, foram 3 óbitos na região até o momento. Esse óbito na cidade de um paciente da cidade de Guaíra, que chegou a ser internado aqui na Santa Casa de Barretos, esse ainda vai ser averiguado se é ou não H1N1. Isso, são suspeitas, né? As suspeições, elas se dão, vai ser descartado ou confirmado a partir de resultado de exame, né? Então a gente só conversa e só determina isso a partir do resultado do exame. A gente não tem como determinar antes do resultado. Ele teve um quadro respiratório, mas isso é uma situação que a gente tem que esperar ainda os exames ficarem prontos. Até segunda ordem aí do Ministério da Saúde, a vacinação para os grupos prioritários terminaram na última sexta-feira? Sim, terminaram. Inclusive, assim, o prazo foi até prorrogado várias vezes, né, para tentar melhorar a cobertura. A gente ainda, infelizmente, sofre com a resistência de boa parte das pessoas, né? Eles não entendem a importância de se vacinar, da prevenção, né? A prevenção, além dos cuidados gerais de higiene do dia a dia, a vacina, a imunização, ela é fundamental, né? Principalmente nos grupos prioritários, são aquelas pessoas que têm um risco maior de adoecer, de evoluir com complicações de doenças mais graves. Então, infelizmente, a gente não conseguiu atingir a cobertura que se esperava, né? Mas mesmo com um trabalho muito bom das equipes de saúde, de ir atrás, fazer a famosa busca ativa, tentar convencer as pessoas, né? Fazer campanhas para vacinar. Mas é fundamental que as pessoas compreendam a importância da vacinação. Não só da gripe, mas de todo o calendário. Doutor, aqui em Barretos, até o momento, até dados parciais, a cobertura, o índice vacinal foi de 78%. Como a meta era atingir 90%, você acredita que, de repente, possa haver uma prorrogação aí extra dessa campanha?
Essa informação a gente ainda não tem. Isso depende, né, de instâncias superiores, de outras orientações. A gente não tem como dar essa informação, que a gente não tem nenhuma nota, nenhum respaldo, nenhuma determinação das instâncias superiores, Ministério, Secretaria de Estado. Então isso a gente ainda depende dessas orientações. A gente não tem como ter essas informações nesse momento. Doutor, quais são os principais sintomas aí de uma gripe H1N1 agravada? Bom, o H1N1 nada mais é do que um subtipo do influenza, que é o principal vírus responsável pela gripe. O quadro de gripe nada mais é do que aquele quadro típico: tosse, febre alta, súbita, coriza, dor no corpo, dor nas articulações, prostração. Esse é o quadro típico geral, que acho que quase todos já apresentaram em algum momento da vida. A grande maioria dessas pessoas, ao longo aí de 5, 7 dias, se recuperam. Algumas pessoas que por alguma alteração da imunidade ou mesmo por um vírus um pouco mais agressivo, eles começam a ter alguns sintomas que a gente chama de sintomas respiratórios graves. Além desses quadros, além dessa tosse, da febre e tudo mais, começa a ter falta de ar. Né? Então esse é o agravante. Além de todos os sintomas clássicos, a falta de ar, né? Que ela pode ser temporária, como ela pode se agravar. Então é onde geralmente essas pessoas procuram o hospital, precisam ser internadas, algumas delas precisam ir para a unidade de terapia intensiva, não conseguem respirar sozinho, precisam de aparelhos para respirar com apoio, né, com auxílio de aparelhos. Então a complicação maior é essa, né, é a síndrome respiratória, é a insuficiência respiratória, ou a falta de ar grave, a necessidade de apoio para se respirar adequadamente, terapia intensiva. Então essa é a principal complicação. Doutor, uma última pergunta. Você acredita que o não atingimento aí dessa meta proposta de 90% foi por conta também de muitos boatos aí nas redes sociais, de que vacina causa isso, vacina causa aquilo? Infelizmente, a gente está aí sujeito a falsas informações, né? Pessoas que, por alguma crença pessoal ou, né, algo que eles acabam levando como verdadeiro e não são, né? Então a gente sempre orienta que, na dúvida, vinculado a qualquer tipo de situação vinculada à saúde, mas principalmente a imunizações, a vacinas, que procurem as informações oficiais, procurem os sites oficiais do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Centro de Vigilância Epidemiológica, né? Então, sites oficiais, ou entrem em contato com qualquer unidade de saúde em que os profissionais estão preparados para informá-los, para retirar dúvidas e para esclarecer qualquer tipo de dúvida que as pessoas possam ter. Então, tomar cuidado com as informações que são vinculadas às redes sociais, principalmente. Nem sempre são verdadeiras ou nem sempre tem vínculo científico adequado. Tá bom, obrigado, doutor Guilherme Freire. Walter Rabelo, então conversamos aqui com o doutor Guilherme Freire, ele que é médico infectologista do Departamento de Vigilância Epidemiológica da DRS-5 Regional de Saúde, trazendo esse painel sobre os casos de gripe na região. Lembrando, Walter, que saiu hoje mais 2 casos confirmados de H1N1 na cidade de Barretos, somando para 3 casos confirmados. São pacientes que possivelmente já foram até liberados, não houve um agravamento maior aí que possa ter levado para uma complicação maior. Segundo o Dr. Guilherme, casos de óbitos na região foram 3 desde o início do ano. Walter Rabelo, essas as informações aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Ok, Marcos Giammattino, muito obrigado pelas suas informações. Portanto, então, 3 casos de H1N1 confirmados aqui na cidade de Barretos. A gente ainda não tem a informação com relação à vacinação aqui, se foi prorrogada ou não. A gente vai atualizar essa informação e trazer para você, telespectador.